todos que estão nos ouvindo através deste aparelho de som. Você é um privilegiado, porque ouvir a palavra de Deus e dar a palavra de Deus nesses tempos de dificuldade é a bênção. E Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. A palavra de Deus fala a nós no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 1, o versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bendito é o nome do Senhor. Deus tem dado uma oportunidade a você, assim como Ele tem dado a todos nós que aqui estamos, de ser chamado filho de Deus. E isto é um privilégio muito grande, isso é uma bênção imensurável, a ponto do evangelista aqui falar que é um poder, é poder vindo de Deus ser chamado de filho dele. Bendito é o nome do Senhor. E essa oportunidade, ela é aberta a toda a humanidade, a todos os homens, a todos os seres. A você que está me ouvindo nesta noite, a você que está aí no seu lar, quem sabe que está aqui de frente nesse condomínio, que está aqui na nossa retaguarda, você que está a essas horas, quem sabe preparando para continuar o seu dia, a sua vida, seguir a sua rotina, quem sabe até está preparando sair para uma noitada, quem sabe aí está acomodado, preocupado, pensando como vai ser daqui a alguns instantes na sua vida. E nessa noite Deus abriu uma oportunidade para você conhecer a palavra dele e através desta palavra entender que tem um ser, tem um Deus que cuida de você e que está preocupado com você. E nessa noite este Deus está dizendo para você, ainda tem jeito para a sua vida. Para ele nesta noite, e Deus ele vai estar fazendo na sua vida aquilo que não consegue fazer. Bendito é o nome do Senhor. Deus deu nessa noite a você a oportunidade de conhecer o seu grandioso poder e através desse poder ser chamado filho de Deus. E isto é uma bênção. Todos os problemas do homem acabam quando ele tem este poder de ser chamado filho de Deus. Bendito é o nome do Senhor. O mundo não pode te dar esse privilégio. O mundo ele não pode te dar esse prazer. A humanidade não consegue te trazer aquilo que a sua alma está precisando, que é um socorro urgente. Mas o nosso Deus, o nosso Salvador, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, ele está dizendo para você, a oportunidade da sua vida chegou. Eu cheguei para te dar vida e vida com abundância. Bendito é o nome do Senhor. Aproveite esta noite que Deus está te dando esta oportunidade. Corra para Jesus e tenha a sua vida mudada e o rumo da sua vida transformado. E você vai ver que com Jesus Cristo a vitória é garantida em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Que alegria estar nesse ambiente de adoração, um momento tão agradável como este, um tempinho frio, né? Mas o calor do Espírito Santo nos abastece, amém? Louvar a Deus pela vida do pastor José Wilson, pelo convite, rever a pastora, rever os irmãos aqui, que alegria. Louva a Deus pela vida do pastor, obrigado pelo convite também, pastor, que Deus abençoe. Queridos, sem mais delongas, Isaías capítulo 29, versículo de número 13. É um culto evangelístico, é um culto onde que nós viemos também para receber da parte do Senhor. E eu creio que o Senhor vai derramar sobre nossas vidas. Isaías capítulo 29, o versículo de número 13. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E eis que assim declara o Eterno:
visto que este povo se achega junto a mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover dos seus lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente com regras, doutrinas criadas por homens. Oh, Deus fiel, aleluia. Queridos, Isaías teve uma intimidade ímpar também. Vou ser bem rápido em cima de algumas palavras aqui sobre o texto. E quando nós olhamos para dentro da promessa daquilo que o Senhor fizera sobre Isaías, um homem que ainda não tinha intimidade até o capítulo de número 6, e a partir desse capítulo, então, ele começa a ser ali o íntimo do Senhor. Enquanto um anjo de um lado e do outro começa a pronunciar santo, santo. Talvez aquele momento, queridos, seja de observação do profeta. Mas o que me chama bastante atenção é que essa intimidade, no capítulo 9, Isaías já apresenta o Senhor com um relacionamento totalmente ímpar, de coração. Apresentando um Senhor que ele é maravilhoso, conselheiro, ele é príncipe da paz. Mas aqui Isaías começa a exortar a igreja, trazer para nós uma condição, e de todos aqueles que estão a ouvir essa noite essas palavras aqui. Precisamos compreender, amado, que o Senhor quer algo totalmente particular, íntimo dele. Precisamos rasgar o nosso coração diante dele. Talvez muitos, amados, estão totalmente distantes, pensando que está adorando de todo o coração, e assim serve para todos nós nessa noite. Precisamos compreender que aquele coração que verdadeiramente tem o Senhor, ele rasga diante dele, entrega a sua vida a ele. E aqueles que sentem mesmo a sua presença, começa a mudança de vida, começa de dentro do seu ser uma transformação. Para nós entendermos um pouquinho dessa intimidade, vamos sair um pouquinho de Isaías e vamos num texto talvez mal compreendido nos dias atuais, que é João capítulo 3, versículo 16, é o ápice da Bíblia Sagrada. Mas ninguém está entendendo mais o amor de Cristo, pensando que esse amor pode ser transformado de apenas da boca para fora. Quando Deus morreu na cruz do Calvário, precisamos compreender uma coisa. Ele começa a nos transformar do lado de dentro para o lado de fora. Aquela expressão usada, querido, do lado de dentro não permanece mais. Porque João, no capítulo 14, o verso 10 a seguir, ele diz, olha, o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque o Espírito habita dentro de vocês agora. Há uma transformação genuína para aqueles que aceitam o Senhor, aqueles que verdadeiramente são transformados pelo poder da palavra. Ah, se todos aqueles, queridos, pudessem ter a oportunidade de sentir essa presença que nós estamos sentindo aqui. Talvez muitos podem falar, é loucos, reunindo num frio como esse. Deixa eu te falar, aqueles que verdadeiramente perdem a vida pelo Senhor, até mesmo o comodismo talvez da nossa casa, no nosso lar. Entendemos que esse momento é propício para nós falarmos que esse Jesus, ele ainda permanece vivo, quer transformar e quer receber a adoração viada dos seus servos. Mas nessa noite eu quero deixar e finalizar as minhas palavras. As nossas ações e atitudes, elas devem, amados, surgir do lado de dentro, lá do seu coração, aonde, amados, infelizmente muitos estão endurecendo. E hoje o evangelho tem sido banido, até mesmo mal falado, porque muitas ações e atitudes não têm, amado, surgido do lado de dentro daqueles que servem ao Senhor. Mas nessa noite, toda a vizinhança que está ouvindo, essa noite é noite de servos e servas do Senhor que tem compromisso com o poder da palavra, que crê que Jesus, quando retornar, aqueles que estão ouvindo também vai sentir no coração a transformação. Mas para isso acontecer, precisamos aquebrantar o nosso coração, precisamos ter atitude, profetizar e declarar que o nosso Redentor, ele vive e permanece em nosso meio para entregar sobre nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade e Deus seja louvado nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aplausos ao Senhor. Glória a Deus. Somente Ele é de toda glória. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Animado aí ou não? Glória a Deus. Não se deixe levar pela frieza, hein? O clima tá frio, né? Mas tá gostoso. Aquece aí. Quero aqui saudar a todos, né? O pastor José de Carvalho, esse homem de Deus, né? Que vem nesse projeto, ele gosta disso, né? Ao evangelista, missionário Adriano, Deus te abençoe, que nos acompanha, vai sair, que vai num compromisso agora, né? Traga aqui um abraço da minha esposa, a pastora Amanda, que ficou em casa cuidando da nossa neta, e trago um abraço a todos ali da igreja do Orlando de Moraes, a essa igreja linda aqui do Guanabara, local onde posso falar a todos vocês que foi a minha infância, foi onde eu nasci, né? Vindo ali do Piauí,
em 98 e praticamente o meu tempo quase todo foi nessa região. Graças a Deus conheci esse Deus que o evangelista Adriano acabou de mencionar. Um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é dono do ouro e da prata. Amém? Você crê em Deus, irmãos? Você crê nas promessas do Senhor? Você crê nas petições do Senhor? A palavra de Deus vai falar que o Senhor está atento com seus ouvidos para nos ouvir eu e você. E eu quero nesta noite aqui dar um testemunho lindo de fé a todos vocês que aqui estão. Eu lembro quando eu mexi ainda com futebol aqui nesse campo, fiz questão de vir cá, né, rever esse lugar. Nós vivíamos aqui na beira do campo como técnico, motivados, né, doido para o seu time ganhar. E eu tenho um grande testemunho que eu trago à minha vida até os dias de hoje, o quanto Deus nos ouve. O quanto Deus ouve nossas petições. Há pessoas aqui que me conhecem, né, e sabem desse trabalho que nós executamos. Nós tínhamos um time aqui por nome Jovem Craque, um time muito bom. O Adriano era o atacante, inclusive, né, desse time. Mas o que eu quero chamar a atenção a você nesta noite é que Deus, Ele nos ouve. E nós devemos ter cuidado o que é que nós pedimos a Deus. Tem pessoas que não sabem pedir ao Senhor. Por exemplo, tem pessoas que pedem um carro e não especifica o modelo de carro, o tipo de carro e a cor do carro. Entende? Deus quer isso, Deus quer isso. E Ele ouve as nossas petições. Eu lembro aqui uma final de campeonato, o nosso time aqui nunca ficou fora de uma final. Muitas pessoas aqui sabem. E uma certa vez montaram um time aqui muito bom. O time era os Paraíbas do tempo. Muito bom, irmão. E aí nós chegamos a uma final com ele. O Edmilson era o goleiro. Muito bom. O Edmilson machuca o joelho e sai. O nosso time estava perdendo de 1-0 no primeiro tempo. Lembro desse jogo como se fosse hoje. Eu elevei os meus olhos ao Senhor, a Deus. Olha só, atente-se para isso aqui. Falei, Senhor, que seja o último jogo que eu participe, mas me dá a vitória. Foi eu fechar os meus lábios. O Júnior cruzou uma bola, nem ia no gol. Um zagueiro por nome Dequinha foi tentar tirar a bola, e a bola foi lá na coruja, como fala os jogadores. 1-1. Empatamos o jogo. Edmilson machuca o joelho e sai. Um dos melhores goleiros aqui da nossa região. Quem vai pro gol? Um irmão meu que não tinha nada a ver com gol, o Sérgio. E vamos aos pênaltis. Nos pênaltis, nós ganhamos e fomos campeão naquele ano. E eu falei por Senhor, na lateral desse campo, Senhor, que seja o último jogo meu, mas me dá a vitória. E assim foi. Eu quero atentar aqui para te dizer que Deus ouve nossas petições. Creia nisso. Creia nisso. Ganhamos nos pênaltis. O meu time, o time que eu comandava aqui, continuei insistindo. Era muito bom. Continuei insistindo. A partir da insistência, eu tinha falado para Deus que seria o último jogo. O meu time, para quem conhece de bola, aqui não passou das oitavas. Não passou das oitavas. Foi aí onde nós encerramos. Depois fui para a igreja do pastor Zé de Carvalho. Ali nós ainda brincamos de bola com o time Águia Branca, né, que era destinado ao Asa Branca ali. Mas eu quero te dizer que não fluiu. Não fluiu. E aí eu comecei a ir para a igreja. Deus foi abrindo as portas. Deus foi trabalhando na minha vida. E uma certa vez, em uma campanha, na quinta-feira, na igreja do pastor José de Carvalho também, um culto de quinta-feira numa campanha, recebi um tijolo, aquele chaveirozinho de tijolo, e aí eu levantei assim, Senhor, que essa seja o primeiro tijolo da minha casa. Mas não ficou só nos meus lábios, eu levei à minha mente que jeito que eu queria a minha casa, que jeito que eu queria. Eu estou falando isso para aumentar a tua fé mesmo, no Deus poderoso que nós temos, dono do ouro e da prata. Do jeito que eu sonhei a minha casa lá no Orlando de Moraes,
um sobrado muito lindo, da forma que eu pedi. Só não lembro a cor, mas da forma que eu pedi. Então quero te dizer nesta noite, continua na fé, continua crendo nesse Deus vivo, esse Deus que move montanha, que muda trajetórias, mas que nós possamos ter um foco esse, Cristo em nossas vidas. É esse o testemunho que eu quero deixar à igreja. Não vou deixar nenhuma palavra aqui voltada à Bíblia, mas eu quero deixar esse testemunho de fé para você que está aqui e para todos que estão nos ouvindo nessa noite. Amém? Deus abençoe, pastor Zé de Carvalho, obrigado. Deus abençoe a todos. A missionária Lia Marja está com a oportunidade de adorar o Senhor. Amém? Quero cumprimentar a todos que já se faz presente. Quero parabenizar o pastor José de Carvalho e toda a liderança por esse trabalho tão relevante, né? Por esse culto tão bem organizado, né? Está gostoso aqui, amém, igreja? Está muito bom, né? O ar, o ambiente e a presença de Jesus, que é o mais importante. Que você que está nos ouvindo no seu lar, aí acomodado, que você possa decidir por esse Deus tão verdadeiro e tão maravilhoso para a sua vida, porque somente Jesus pode transformar a nossa vida, amém? Aleluias. Que você possa refletir nessa canção, nessa mensagem, nessa noite. E preocupar com a tua salvação, com a salvação da tua família. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Você tem essa oportunidade nessa noite. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo
Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração. Se decide deixar teus pecados e seguir somente a Jesus, trilharás se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer que Ele possa achar lugar no teu coração nessa noite. Oh, aleluias, louvado seja o Senhor Jesus. A irmã Miriam está com a oportunidade também de louvar ao Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar.
sorriso te esperando quando esse dia raiar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Mas eu já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar.